Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, o nosso componente curricular de língua portuguesa, iremos trabalhar as questõezinhas do Mais Pike. Lembram que a gente trabalhava muito, né? As questões de ver o texto, procurar lá no comando da questão, que é isso, professor, o comando da questão, que a questão está pedindo, que a questão quer que você entenda, né, do texto. Vocês têm que lembrar que ler, né, é uma forma de compreender, de analisar, de interpretar os textos. Então, tem que obedecer a pontuação para que nós possamos entender. Na primeira questão, vocês vão ler o quadrinho aí a seguir. Aí vocês vão lá na questão 1. O quadrinho acima ele faz referência ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado anualmente em 8 de maio. Desse modo, podemos concluir que o texto em quadrinhos cumpre uma função e possui características próprias. Assim concluímos que ele, qual é o objetivo desse texto? Né? O que foi? Por que ele foi criado dessa forma? Ele tem o objetivo somente de divertir as crianças? Ele pode exercer posicionamento sobre a atualidade? É um texto destinado apenas ao público jovem e infantil? É criado utilizando situações que não refletem a realidade? Então, vocês vão ler o texto para que vocês percebam qual é a resposta correta. Né? Em seguida, vocês vão ler outro segundo texto, Dandara. Vocês vão ler o texto, essa história sobre Dandara. Em seguida, vocês vão fazer a questão 2. Podemos entender que o objetivo de um texto biográfico ou biografia romanceada é... O que é que esse texto é? Né? Esse texto biográfico é fazer um texto poético sobre a obra de um escritor, informar sobre a vida de um autor ou personalidade, realizar uma entrevista com uma personalidade ou informar a respeito da história do país do autor. Então, vocês vão ter que ler o texto da Dandara para que vocês possam entender, certo? Em seguida, vamos ler o terceiro texto. É um poema concreto. Né? O que é que vocês veem? Não, professora, poxa, eu só vejo aí um monte de V, mas ele deve ter um monte de V. Aí eu vou subindo, né? Velocidade. O poema Velocidade, do autor Ronaldo Azevedo, é um exemplo de poema visual ou poesia concreta. Podemos entender sobre ele o que é que ele quer nos transmitir, qual a mensagem que ele quer que nós entendemos quando nós passamos a ler esse texto. Como é que eu vou entender? Ele é um tipo de poesia que a forma visual não informa nenhuma mensagem. É um tipo de poesia que a forma visual pretende no poema, presente no poema é indispensável, ou o formato das palavras do texto não apresenta movimento de velocidade. O formato das palavras do texto indica o movimento de velocidade. Então, vocês vão prestar bem atenção e vão responder também a questão 3. Essa é a nossa aula de hoje. Né? Fiquem com Deus e até breve.